dizendo profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver. Algo novo começou, a nova estação chegou. Ouço barulho. Algo novo começou. Nova chave virou. Ouço barulho. Shalom, shalom. Glória a Deus, aleluia. Algo novo começou. A nova Porta se abriu. Ouço barulho. Ouço barulho. Ouço barulho. Ouço barulho. Shalom, shalom. Aleluia. Olha, falando da pastora. Profetiza Deixa eu encaminhar minha live. sobre esse vale. eu já posso ver. Eu vejo. Dizendo profetiza sobre este vale, eu já posso ver. Algo novo começou, a nova estação chegou. Vou dar 2 temas para vocês escolherem, viu? É uma live surpresa. Consegui vir rapidinho aqui. Deixar o pessoal entrar. Vou dar 2 temas para vocês escolherem. Aleluia. Deixa eu encaminhar a live. Algo novo começou, a nova porta se abriu, ouço barulho. A paz. Shalom, shalom. Ouço barulho. Ouço barulho. Ouço tambores. Ouço tambores. Ouço tambores. De um grande exército. De um grande exército que se levantou. Que se levantou. Glória a Deus. Que se levantou. Que se levantou. Bora buscar conhecimento. Bora ser liberto através do conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Vou encaminhar minha live. Deixa eu encaminhar minha live. Quanto mais pessoas entrar, vou dar um livro lá no grupo, hein? Vamos ver lá. Vou mandar uma pérola para vocês. Velocidade, constância, fogo, glória. Será a marca dessa nova geração. Velocidade. Ó, escuta o louvor. Velocidade e constância. Marca dessa nova geração. Velocidade, constância, fogo. Serão a marca dessa nova geração. Shalom. Shalom, shalom. Constância, fogo, glória. Shalom, Fábio. A paz.
constância. Aline, responde esse mapeamento. Responde o mapeamento pra gente dar sequência, viu? É marcada por muitas coisas. Estão te dizendo lá fora. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar com vocês. A gente não vai poder demorar, tem alguns minutos só, viu? Vim rápido. Pipi deu uma saída. Eu falei, dá pra mim ir lá falar com o meu povo um pouquinho. Eu quero saber aqui, ó, que tema vocês preferem? Manda pra mim, viu? Tô esperando fazer teu mapeamento, vamos fazer tua libertação em nome de Jesus. Que vocês preferem? Fala aqui comigo. Vocês preferem saber? Eu tenho 2 estudos prontos aqui. Tem um de religiosidade, que são as doutrinas do homem, as doutrinas de Cristo, que é bem importante a gente saber o que é o homem que coloca nas nossas costas, né? O que vem, o que é pecado mesmo aos olhos de Deus, qual é a doutrina do homem, doutrina de Cristo. E eu tenho um também de sentidos espirituais. Me fala aí. Vamos ver qual que vai ganhar. Pra gente fazer em nome de Jesus. Muito bom. Muitas pessoas nem sabem o que é pecado, né? Empurra nas costas das pessoas, mas elas nem sabem o que é pecado na realidade. Shalom. Me diga aí o que vocês preferem. Vanessa, religiosidade. Vamos lá. Sentidos espirituais. Vamos lá, vamos ver aí. Cadê a Janaína? Cadê a Janaína pra contar? Vamos lá, tá no empate aí, ó. Vamos ver. Tá dando meio a meio. Janaína, vai contando, Janaína. Tu que é obreira, vigia na terra pra morar no céu, Janaína. Bora. Janaína, vai contando aí que eu quero saber qual que vai ganhar. Pra gente fazer em nome de Jesus. Aleluia. Religiosidade é importantíssimo. Os dois é bom, né? Os dois é bom. A paz, minha amiga. Shalom, Jéssica. Vocês nem reparam no meu cabelo, eu vou lavar daqui a pouco. Eu falei, ou eu lavo o cabelo ou eu faço a live. Vai ser um dos dois. Eu falei, vou lá fazer a live. Os dois é bom, mas não dá os dois. Vai ter que ser um só hoje. Aí depois eu faço mais um. Vamos ver aí, ó. Os dois é poderoso, poderoso. Esqueci de pegar água. Tá vendo? Vim correndo e esqueci de pegar água. Eu tô achando que a religiosidade tá ganhando, hein? A Aninha tá cheia de fome. A ovelhinha nova tá cheia de fome, que é os dois. Aleluia, glória a Deus. Tá no empate, Jana? Vai. Vamos vendo aí, ó. Gente, responde só uma vez, senão vai bugar a mente da Jana. Religiosidade é bom demais, vocês vão gostar. Vocês vão gostar muito. Sentidos espirituais. Colocar um fundinho musical enquanto vocês respondem aí, ó. E ontem que me ligaram de madrugada para entrar na live do Lucas da Chicote, me ligaram no WhatsApp. Pegaram meu número e me ligaram no WhatsApp. Não tenho nem. Só se eu descer lá, mas se eu descer, eu tranquei a porta e coloquei uma extensão para poder ligar, vou ter que desligar tudo. Vai ficar sem água, não tem problema não. Deixa eu colocar, cadê? Colocar um fundinho. Aí me ligaram de madrugada, 1h30 da manhã. Falei, agora eu vou lá na live do Lucas, vou dar um chicote no lombo deles.
Falei, não, me acordaram. Que sacanagem. Eu tô brincando, mas não tem problema não. É que assim, o horário é complicado, não é todo dia aquele horário. Eu falei pra vocês, é difícil aquele horário, mas sempre que eu puder eu vou entrar lá pra ajudar ele. Colocar um fundinho musical. E toda hora o YouTube fica saindo. Tem que colocar naquele Spotify, né, que é melhor, né? Deixar um fundinho. Não, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não. Eu gosto de colocar o banner, sabe? Avisar, porque aí eu entro meia-noite certinho, ali 00:15, né? Tem que avisar aqui meu sacerdote. Tem que avisar o sacerdote. Deu empate. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer da religiosidade? Vai ser bom para vocês saber o que é pecado, o que é doutrina do homem, o que é doutrina de Cristo. É bom a gente aprender um pouquinho. Depois eu trago dos sentidos espirituais. Tem muita coisa para passar aqui. Aos pouquinhos eu vou vindo. Trazer um pouquinho cada vez para vocês. Vamos fazer da religiosidade, tá? Que eu já tô com um pronto aqui. Eu já tinha até ministrado eles, mas como tem bastante gente nova, vai ser bom para quem chegou a aprender. Vamos fazer da religiosidade, então. Outro dia eu vou fazer do sentidos espirituais, ó. Tá até aqui já, ó. Outro dia a gente faz. Tá? Vamos orar para começar, em nome de Jesus? Vamos selar as cortes celestiais para a gente começar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, me apresenta agora nas cortes celestiais. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor libere anjos e arcanjos, Pai, para nos guardar nesta tarde, Pai. Senhor, sela o mundo espiritual, Pai. Não deixa, Pai, que nenhum demônio tente fazer nenhuma gracinha, Pai, com nenhum dos nossos entes queridos, Pai. Senhor, eu já te agradeço, Pai, por mais um dia na Tua presença. Senhor, obrigado por este tempo de comunhão com as minhas irmãs. Senhor, abre a visão espiritual, desce, Pai, uma revelação do céu. Senhor, eu declaro que eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. Senhor, eu te convido para estar conosco, Pai, do começo desta live até o final. E eu já abençoo todas as pessoas que estão nesta live agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem do meu povo tá aí vai colocar a base bíblica. A gente vai passear na Bíblia para a gente entender. Vamos começar em Isaías 29:13. Isaías 29:13. Bora para a Bíblia. Falei para vocês, o cristão tem que ter Bíblia na mente, viu? Nós temos que manejar bem essa espada. Vamos lá. Isaías 29:13. Vai ser poderoso. Gente, deixa eu falar pra vocês. Quanto mais vocês aprendem, mais vocês vão sendo libertos. Isso é fato, tá? Eu quero que você desconstrua do seu coração que libertação é expulsar demônio. Não, expulsar demônio é exorcismo, tá? É possessão, é quando acontece algo. Libertação é isso aqui, ó, que vocês estão aprendendo, tá? Libertação é você aprender das escrituras, pegar os códigos e começar a virar chaves na sua vida. Então, Isaías 29:13 diz assim. Eu já fui abençoada, não sei nem se a pessoa tá aqui. Fui abençoada, vou me dar uma capa com a Bíblia, porque essa Bíblia velhinha que eu mostrei pra vocês, ó. Eu falei assim, gente, eu tenho várias Bíblias, mas essa aqui é velhinha, eu não me desfaço. Aí uma seguidora foi lá no meu WhatsApp e falou assim, pastora, me passa aí a metragem da Bíblia que eu vou mandar uma capa. Falei, eita, louvado seja Deus, pra minha princesa ficar bem bonita. Shalom. Vamos lá? Isaías 29:13 diz assim. O Senhor diz, esse povo ora com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor.
Vou repetir para você gravar esse versículo na sua mente. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o coração... Tá vendo por que eu não gosto do YouTube? Já saiu. Não vai ter fundo musical nenhum. Já fiquei nervosa. Não tem fundo musical. Vamos sem fundo. O YouTube fica toda hora trazendo... como é que fala? Os comercial. Vamos voltar para cá. O Senhor Deus diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, e eles só sabem repetir de cor. Eu quero que você guarde essa chave aqui, que Deus já falou comigo aqui, ó. Existem pessoas que levantam bandeiras da Bíblia sem entender o contexto bíblico, tá? E como eu falei ontem lá na live com o Lucas, existem pessoas que elas são manipuladas porque elas não estudam. E quando você não estuda e não maneja bem essa espada, você vai viver o tempo todo sendo manipulada. Qualquer pessoa que trazer um ensinamento vai te manipular. E eu já falei até com as minhas ovelhas, né? As pessoas que são do meu ministério, eu falo, cuidado. Não fica comendo daqui, comendo dali, comendo de todo lugar. Por quê? Cada pessoa tem uma visão. Cada pessoa tem uma visão. E talvez a visão que a pessoa traz está em desacordo com a palavra. Então eu falo, gente, fica num lugar só. Eu sempre falei isso porque quando eu ficava de um canto para o outro, senta aqui, senta ali, come aqui, come ali, minha cabeça dava bug. Porque cada um traz uma visão, cada um Deus dá uma revelação e choca isso na nossa cabeça. Então é muito mais fácil você parar num lugar, absorver aquele conhecimento, sugar a unção, como eu falei, e depois, quando você estiver sólida, preparada, aí você vai buscar em outros lugares, porque assim, toda vez que a gente sai para ir comer no outro lugar, você vai ver como restaurante quando a gente vai comer. Você tá acostumado em um, que é bom, comida boa. Aí você vai se aventurar em outro e você chega lá, você come a comida e é ruim. Você fala, nossa, eu devia ter ido lá naquele que eu estava acostumada. Esse aqui só tem preço, paguei e perdi o dinheiro. Então eu ensino para vocês, cuidado. Ai, mas o YouTube, mas a rede social, querido, vai ter um monte de gente que fala de libertação, mas vai dar bug na sua cabeça, porque tá fora, você tem que ficar debaixo de uma visão, para depois, quando você absorver, você ir para outros lugares. Eu já estudei em escolas, outras escolas, que eu me perdi. Não consegui entender, porque o ensino de um lugar era um, da outra escola era de outro. E comprei várias apostilas também. E quando eu li, não encaixava. E eu tava ficando desanimada. Por quê? De um lugar eu aprendi uma coisa e de outro lugar eu aprendi a outra. Então é muito ruim você ficar assim, de um canto pro outro. E uma pessoa que pula o tempo todo, ela não tem raiz em nenhum lugar. Então eu quero que você entenda. Para de repetir também coisas de cor. Ah, eu me sentei e fico repetindo o que passaram. Não, querido, estuda, aprenda. Olha o que a palavra está dizendo. As pessoas que só sabem repetir o tempo todo. Não, aprenda, leia a Bíblia. Ai, pastor, eu não decoro o versículo. Nem eu consigo, é um ou outro. Só que a diferença de uma pessoa que estuda é que ela conhece as histórias. Ela conhece tudo o que aconteceu na Bíblia e na hora que ela vai ministrar, Deus lembra ela com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento através da palavra. Então é importante nós sabermos bem a Bíblia, não importa se você não lembra os versículos, como eu falei. Isso aí tem que ter uma mente muito realmente ativada para decorar um monte de versículos, mas a gente conhece as histórias, tá? Então vamos lá, ó. O que é doutrinas, tá? Doutrinas do homem. Deixa eu tirar esse daqui que não vai ser hoje. Outro dia eu passo para vocês isso, tá? Na hora eu vou avisar de surpresa, assim. Minha vida é só na surpresa. Doutrina do homem. O que é doutrina do homem? Usos e costumes e culturas, tá? Usos e costumes e cultura. O que é, pastora? Roupa, cabelo, unha, os dias que você cultua. Você já percebeu que cada estado tem uma cultura? A Bahia tem uma cultura, Rio Grande do Sul tem uma cultura, São Paulo tem uma cultura, a África, vou falar da África para não falar daqui do Brasil. Você vai ver que na África a cultura deles são roupas mais coloridas, eles usam mais argolas, eles são pessoas mais pintadas, então é uma cultura da terra, tá? Isso aqui, que às vezes a pessoa olha e vê a igreja lá, a pessoa pregando, e a pessoa sem discernimento espiritual, ela começa a julgar. Ela fala assim, e ali nem tem Deus. Por quê?
criou um rótulo na mente que a pessoa para ser cristã, que a pessoa para ter o Espírito Santo, tá com a blusa de manga, com a saia até o pé, não pinta o cabelo, não pinta a unha, não põe cílios, não faz isso, não faz aquilo. Queridos, doutrina do homem. Então a gente tem que parar, porque cada região tem uma cultura. Tá? A gente precisa começar a entender isso e entender, como eu falei, de gestos. Porque quando a pessoa está ministrando, quando a pessoa está orando e ela apresenta gestos, a gente vê pelas mãos se tem demônio ou não. Tá? Se tem mistura, fogo estranho, para a gente falar bem o português claro. Então, nós que estudamos, a gente precisa ter esse entendimento. Cada estado, cada país tem uma cultura. E a cultura deles é enraizada ali, então é normal que eles se vistam de forma diferente. Então a gente não pode julgar o próximo. Ah, mas ele não tem o Espírito Santo. Não, ele tem o Espírito Santo, é que a cultura deles é diferente, tá? Cabelo, a pessoa que gosta, eu falei pra vocês, cada pessoa tem uma alma. Corpo, alma e espírito. A alma da gente carrega gostos, tá? Como eu falei ontem, eu amo tatuagem. Eu acho a coisa mais linda, minha alma gosta, e eu gosto desde pequena. Então, assim, hoje, como eu falei, eu não faço mais, porque eu entendi do mundo espiritual. Então, eu não faço mais, mas a minha alma gosta. Eu falo pra Deus, Senhor, tira esse gosto, porque eu gosto. Eu acho lindo, 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 tá? Então, assim, tem essa parte do gosto. Por que a pastora gosta de verde? Por que a pastora gosta de preto? Né? Por que eu gosto desse óculos assim com a pontinha? Tudo isso é a nossa alma, são gostos. Então, são doutrinas do homem. Ai, não pode pintar unha. Eu escutei. Pega isso aqui. Eu escutei um tempo atrás, quando eu não tinha conhecimento. Que eu falei que eu era manipulada, porque eu não tinha conhecimento. Chegou uma pessoa daqui, da onde eu moro, muito usada por Deus, viu? Muito usada por Deus. Ela olhou minha unha, ela era da Deus é Amor. Aquela bem rígida, né? De doutrina do homem. E eu não entendi. Aí ela olhou minha unha vermelha, porque eu gosto de vermelho, porque eu sou branca. Eu acho que fica bonito, né? Destaca assim na minha mão a cor rosa, vermelha. E ela olhou pra mim e falou assim, tá com o espírito de Jezabel. Eu falei, Jesus, de Jezabel? Eu falei, o que é isso? Aí ela me explicou lá, do jeito dela. Eu falei, meu Deus, eu tô com demônio, então é melhor tirar, né? Vamos orar. E daquele jeito que ela me explicou, eu fiquei com aquilo na mente, mas eu não deixei de pintar. Porque eu gosto e não me fazia mal, mas ela me falou que era demônio, que não podia. Passou uns tempos, como eu falei, quando eu fui estudar, quando eu me levantei na presença de Deus, eu falei, agora eu vou comer desse rolo até onde eu puder. E aí eu fui aprender, gente, que não tem nada a ver, que Jezabel trabalha em outra coisa, manipulação, decapitação de profeta. E ela viu aquilo ali, sabe, assim, porque no ministério não pinta, e ela acha que isso aqui era porque Jezabel era pintada, era uma cultura fenícia. A cultura fenícia, eles viam de mulheres muito pintadas, elas gostavam de ser muito elaboradas. Então eles atribuem essa cultura fenícia com o pecado de Jezabel. Não, querido, Jezabel é outra coisa. Depois eu fui estudar. E depois que eu aprendi, eu falei, oh meu Deus, quanta pessoa segue espiritualmente, né? E eu sei que ela tem o Espírito Santo, porque é uma mulher de oração, é uma mulher de conduta, eu conheço a conduta, mas não tem conhecimento. E por pouco não me mata, né? Falando uma coisa dessa. Mas louvado seja Deus que eu me levantei e vocês também estão aqui para aprender. Então, unha, cabelo, tá? Isso aqui é doutrina do homem. Se Deus falar com você, não corte seu cabelo, não pinte, é Deus. E eu vou falar algo aqui com vocês. Teve um tempo que eu coloquei cílios. Os cílios, né? Eu vi que a Mica coloca os cílios, aquele lá fio a fio. Aí cheguei em casa toda bonita. Nossa, parecia que tava maquiada. E fiquei assim, me sentindo linda. E passou um dia, 2. Aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, o Espírito Santo falou comigo, não foi ninguém que falou. E não é pecado colocar cílios não, tá? Que as maiores pregadoras usam. Camila Barros, a outra, a Gabriela usa, não é pecado. Aí o Espírito Santo falou comigo, ele olhou pra mim, eu olhei no espelho e eu me senti envergonhada. E aí o Espírito Santo falou dentro da minha mente, do meu coração, falou assim, tira agora, você está suja diante dos meus olhos.
E eu falei assim, eu ainda dei que eu sou assim, eu ainda converso ali na hora. Eu falei assim, tirar, acabei de pagar, é mó caro. Eu falo, foi caro, primeira vez que eu coloquei. Eu falei assim, meu Deus, por que eu fiz isso? E aí o Espírito Santo falou assim, você sabe que Lilith estava enrolada na sua sobrancelha. Pra quem não me conhece, depois eu vou falar, tatuagem, eu vou explicar da tatuagem depois, tá? Pra não fugir só do tema aqui, ó. Pra quem não me conhece, que é novo aqui, eu tinha tronos e tronos de Lilith na minha vida, tá? Mas eu nunca manifestei, mas eu incorporava ela. E ela ficava aqui, ó. Quem vê minhas fotos antigas, depois eu vou postar uma foto. Eu vivia assim, ó. Com a sobrancelha arqueada, como se eu estivesse o tempo todo procurando briga, armada. Ela fazia isso e meu olhar, você vê que a minha sobrancelha ela já é marcada, né? E eu tinha uma expressão aqui muito firmada ali. As pessoas olhavam e chamava muita atenção. E aí quando eu fui liberta, graças a Deus o semblante baixou, porque era ela que ficava lá, a cobra. E aí passou um tempo, quando aconteceu isso, o Espírito Santo falou comigo, tira agora, você está sujo, você sabe que o seu olhar precisa estar limpo. E ali, queridos, eu tirei um por um. Tanto que até hoje os meus, faz tempo isso, viu? Não foi de agora não, mas os meus cílios demorou para crescer porque colocaram tanta cola que saía até os normal junto. E eu tirei na mesma hora que o Espírito Santo falou comigo, para você ver, não é pecado, mas o Espírito Santo me incomodou. Para mim não podia, mas para outros podem, como eu falei, é individual, isso é doutrina do homem. Então assim, eu vou contar depois meu testemunho, eu vou fazer um podcast segunda-feira. Vou avisar vocês quando sair no YouTube, tá? Vou contar um pouquinho lá, não vou poder contar tudo porque envolve outras pessoas, né? Tem nomes que não dá para falar, né? Mas eu vou contar um pouquinho. E aí o Espírito Santo me limpou, né? Foi fazendo essa limpeza e hoje quem me conhece vê a Thalia. Eu vou mandar uma foto lá no grupo, quem tiver no grupo vai ver, de como eu era. Vocês vão ver como que eu tinha essa sensualidade, tudo que ela carrega, com as pombagiras, tudo. Tava tudo ali comigo e eu gostava. E aí quando Deus me limpou, a primeira coisa que ele falou, você pode colocar uns cílios, aquele que cola para ir numa festa, para você entender. Coloca, vai na festa, chegou em casa, tire. Eu preciso de você limpa. O seu olhar, ele é muito expressivo, então eu quero você limpa. E Deus começou a falar comigo e foi me limpando, como eu falei. Não por homens ter falado, que nem hoje eu não uso. Eu gosto de saia, eu uso mais saia do que calça, tá? Mas não gosto de me vestir como essas pessoas que, né, tem os ministérios, que usa aquela roupa mais fechada, que é das assembleianas, né, da Deus é Amor. Não, eu uso todo tipo de roupa, mas assim, não me incomoda. E eu uso calça também, dependendo do lugar. Pra mim isso daí é doutrina do homem, mas eu quero que você entenda. Se você tá debaixo de um ministério e aquele ministério, a doutrina tem aquelas roupas, você vai precisar se adequar, senão você vai estar debaixo de rebelião. Tá? Por isso que hoje em dia existem várias placas no mundo e você se adequa aonde você consegue, entendeu? Porque não adianta você estar num lugar, tá ali contra, você não consegue, você tenta, mas não consegue, aí você não gosta de ir pra igreja, aí você não se sente pertencente, vai te afastando, você vai ficando fraca espiritualmente. Então é melhor, queridos, você ficar perto de um ministério, que você se adequa ali nos usos e costumes, que você sabe que é do homem, e que esteja próximo da Bíblia, tá? Tem que estar dentro da palavra, tá? A Elisângela aí no fone, tá lá no fone, minha amiga, shalom, minha amiga. Então você já sabe que pintar unha, doutrina, cabelo, doutrina, roupa, doutrina, dias para cultuar. Ai, pastora, a igreja que eu congrego é segunda, quarta, sexta e domingo. Doutrina do homem. Deus não falou quantos dias tem que cultuar, tá? Doutrina do homem também. Agora, o que é a doutrina de Cristo? Vamos lá. O que é a doutrina? O que a Bíblia nos orienta? Vamos lá, vamos para a Bíblia agora, bora lá. Vamos lá agora, deixa eu ver aqui, ó. Mateus 3:1. Mateus 3:1, vamos lá. Vamos aqui em Mateus. Eu gosto de Bíblia velhinha porque ela é marcada. As Bíblias velhinhas são marcadas, ela é boa para achar tudo. Coloca aí, Jana, para mim, Mateus 3:1. Vamos lá.
Obrigado, Mica. Mateus 3:1 diz assim: naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto, tá? Um dos princípios da doutrina de Cristo é arrependimento, tá? Quando você entra para a igreja, quando você aceita Jesus, você precisa, em nome de Jesus, ter esse arrependimento, tá? Eu vou falar do batismo e depois eu vou virar uma chave também na sua vida, para você aprender que batismo não é só pastor que batiza não, tá? Vamos entrar aqui, ó. Mateus 3:6, vai lá no Mateus 3:6 agora. Mateus 3:6 vai falar do batismo. Mateus 3:6 fala de confessar os pecados, ó. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão, tá? Aí vai lá, ó. Mateus agora 3:11. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram de seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, doutrina de Cristo é receber o Espírito Santo, que é um dom, confessar os pecados, batismo e arrependimento, tá? E eu quero virar uma chave na sua vida. Vamos ler aqui, ó, no 3. Mateus 3:3 diz assim: a respeito de João, o profeta. João não era sacerdote. João não era pastor. João não era apóstolo. João era profeta, tá? Isaías tinha escrito: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele, tá? E João vinha ali dizendo: arrependam-se de seus pecados, e ele batizava. Então desconstrói isso é doutrina do homem, querido, que colocou que pastores têm que batizar. Não, você precisa ter uma pessoa com vida no altar. É lógico que assim, quando você está debaixo do ministério, nós damos honra para quem está na liderança, tá? Para o pastor, ele batiza ali, ele leva sempre um obreiro, alguém que está próximo, porque é uma honra ele batizar. Mas vamos supor que hoje a pastora não consegue batizar. E aí eu falo assim: Janaína, você está preparada, vai batizar a Ana. Janaína, se prepara, desce lá no rio e batiza a Ana. Não tem problema, porque Felipe também batizou. Filipe batizou o eunuco. Aqui tem o João, que era profeta, que batizava. E outra coisa, João em nenhum momento vem falando assim, ó: você é casado? Você tem papel? Que mais que você fez? Arrependeu dos seus pecados, vai virar nova criatura. Era isso. Tem muita coisa, inclusive o batismo, que as pessoas colocam, como eu já falei, um tempo de fazer ali o cursinho. Isso é coisa do homem, doutrina do homem. A Bíblia não fala. João, ele olhava para as pessoas vinham ser batizadas, ele só falava: arrependa dos seus pecados, desce nas águas e volta nova criatura. Era isso aqui que ele fazia. Não tem cursinho. Não tem cursinho. O cursinho foi a igreja que implantou, tá? Deixa eu puxar aqui para encostar as costas. O cursinho, queridos, foi tudo doutrina do homem. Então, só que eu quero que você entenda, tá debaixo do ministério, tem que estar debaixo daquela visão. Não dá pra gente ficar em desacordo. Tem que estar debaixo do que eles colocaram ali, tá? Então, aqui você já entendeu o que são as doutrinas de Cristo. A igreja precisa estar fundada nisso. Batismo, arrependimento, confissão de pecados e o Espírito Santo, tá? Que tá aqui na palavra. Quando você é batizado, logo mais você vai receber o batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo, tá? Uma hora ou outra você vai receber. Quando você batiza, você desce e vira uma nova criatura. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você, tá? Mas ele morando dentro de você não é, tá? Quem é Luna? Quem é Luna agora, que eu não sei, que tá um nome diferente? Quem é Luna, que alguém falou quando a pastora vai me batizar? É do meu ministério? Se for, nós vamos para ontem. Me diga aí. Ó, todo batismo na Bíblia tem que descer as águas e voltar, tá? Não importa se é piscina, não importa se é um rio, não importa. Eu já vi gente batizando até na praia. Não tenho do que dizer, nunca aprendi se pode ou não, tá? Eu sei que
Ah, é a Jéssica, louvado seja o Senhor. Vou te chamar no privado. Para ontem a gente vai fazer isso. Para ontem, em nome de Jesus. Depois vou te chamar no privado, tá? Então, ó, vamos lá. Ó. O que a Bíblia diz sobre os novos convertidos? Vamos falar dos novos convertidos agora, tá? Vai lá em Romanos. Romanos 15, 1. Vamos lá. Romanos 15, 1. A Aninha vai batizar. A Aninha é de Minas, eu tenho que preparar alguém de lá para batizar a Aninha, viu? Tá chegando bastante gente no ministério. Vamos preparar uma pessoa para batizar a Aninha. Vamos ver, ó. Romanos 15, 1 diz assim: nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Queridos, aqui está falando dos novos convertidos. As pessoas que chegam para a gente, que já tem uma caminhada, a gente tem que ter mais cuidado. Porque as pessoas não conhecem Jesus, não conhecem o Espírito Santo, não sabem como funciona esse mecanismo da cruz, por que Jesus foi, né, ali sacrificado na cruz, não sabe nada disso. Então a gente tem que ter bastante cuidado para explicar, tá? É diferente de você pegar uma pessoa que já tem uma caminhada e você dar um alimento mais sólido. Então você tem um pouco de cuidado nessa área. E Deus está falando comigo, com você, tenha cuidado. Por quê? As pessoas que elas não estão firmadas na rocha, quer que você entenda, pessoa que não está firmada na rocha, na primeira prova ela cai. Na primeira adversidade, ela, não quero, não gosto. Quem não já ouviu um demônio chamado eu acho, eu gosto, eu penso? Isso é demônio. A Bíblia diz que nós temos que estar pautado na palavra. O que eu acho, o que você acha não muda nada. Eu já falei, engole esse eu acho em nome de Jesus. Fale dentro da palavra, tá? Então eu quero que você entenda que nós precisamos ter muita paciência, porque tem pessoas que não tá no nível de espiritualidade alta que eu e você já conquistamos, e a gente vai ter que ter muita paciência, porque as pessoas vão tentar retroceder o tempo todo. As pessoas vão olhar para as adversidades, às vezes se chama, né, dar um puxão de orelha, a pessoa fala assim, não quero mais, não gosto, queridos. Então eu quero que você entenda, nós precisamos ter paciência, tá? Com as pessoas nesse contexto. Aí agora eu quero que você vá lá em Hebreus 5:12. Cadê minha ovelhinha? Hebreus 5:12. Cadê a Micaela? Bora Portugal. Cadê a ovelhinha de Portugal? Coloca aí, Hebreus 5:12. Vamos lá. Vamos lá, ó. Hebreus 5:12 diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisa de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida sólida é dos adultos, pois eles, pela prática, vou repetir essa palavra para você guardar no seu coração, pela prática, eles sabem discernir a diferença do que é bom e do que é mal, tá? E eu quero que você entenda, tem muitas pessoas na igreja ainda de já estar sentado anos, 10, 20 anos e ainda toma leite. Porque na hora que você vai receber uma comida mais sólida, de falar de mundo espiritual, a pessoa não tem esse nível de espiritualidade, porque muitas vezes ela está ainda firmada em bandeiras da palavra, que não estudou e fica fixa ali na mente dela e não consegue entender o mundo espiritual. A Bíblia, como eu falei, tem muitos códigos. A Bíblia, para a gente conseguir entender esse livro, as entrelinhas carregam códigos espirituais. E muitas pessoas ainda não estão comendo comida sólida porque não está pronto. É igual um recém-nascido. Nasceu, como é que você vai dar logo uma comida se não tem dente? Tem que dar leite. E o povo na igreja está tomando leite até hoje. O que chega de gente para mim que fala, pastor, eu tenho 30 anos de ministério, eu tenho 10 anos, eu olho para aquilo ali e falo assim, Senhor, eu tô com 2 anos de ministério e eu olho para aquela pessoa e falo assim, como assim você não sabe isso? Tem pessoas que não sabem nem o que é nazireu. Nazireu, e eu já peguei dentro da minha família, na minha família. Minha família tem pastores. E numa conversa, eu conversando, com 20 anos de igreja, eu falando de nazireu,
E a pessoa falou pra mim, o que é Nazireu? Eu falei, não tô acreditando numa coisa dessa. Então, assim, você vê que tem pessoas que tá frequentando culto, só frequenta. Sai de casa, vai lá, senta, não absorve nada, não aprendeu nada, aí volta com aquela bandeira, Jesus já me libertou, Jesus já me salvou, Jesus... Querido, isso aí não muda nada na sua vida, a libertação é para agora. Precisa aprender de comida espiritual sólida, para você não cair nas garras do inimigo, para você aprender o que é porta, o que é brecha, tirar, como eu falei, deixar dele tocar na sua vida o tempo todo, mas ele só tocou porque você abriu a porta. Se você tivesse aprendido, você não teria aberto essas portas. Ou se você abriu, nós que somos libertadores, quando nós fizemos algo que entristece o Espírito Santo, a gente recolhe na hora. Porque na hora que você faz algo errado, que a gente não está limitado de fazer, como eu falei, nós somos ser humano. Quem não pecou é mentira, quem não pecou já está no céu. Deus olhou e falou assim, ó, tá pronto, sobe, tá? Então, quando você, às vezes você fala uma palavra, né, lança ali uma palavra de maldição contra os seus filhos, nervosa, vou falar até de nervosa porque já aconteceu isso aqui. De eu olhar no quarto do meu filho mais velho, tá tudo bagunçado, sabe, os tênis jogados, eu falo assim, meu Deus, tu é um preguiçoso. Então, naquela hora, eu lancei uma palavra. Eu sei o trono que atua sobre essa palavra, é Belfegor. Então, assim, naquela hora, eu já entro no meu secreto e falo, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Pai. Eu me excedi, eu preciso, Senhor, que o Senhor recolha agora essas palavras do mundo espiritual pro bicho ali, o demônio, não ficar me acusando. É isso aqui que a gente faz. E a gente recolhe e Deus, ele perdoa, tá? Agora, se você fala a palavra e não recolhe, fica tudo aberto no mundo espiritual, tá? Vamos ver aqui, ó. Hebreus 10, 25. Vamos lá em Hebreus 10, 25. Que aqui a gente gosta de Bíblia. Mateus 10, 25. Vamos lá. Hebreus 10, 25. Vamos lá. Hebreus 10, 25 diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. E tem um versículo também, lá em Salmos, quando Davi diz: me alegrei quando eu fui à casa do Senhor, tá? Até aí tudo bem. Queridos, nós precisamos ter uma comunhão com Cristo. Nós precisamos ter uma comunhão com os irmãos. Mas eu quero que você entenda, eu vou te mostrar na palavra que muitas pessoas, como eu falei, elas saem de casa, vai cultuar dentro de 4 paredes, que é a igreja, não é liberta, volta pior do que foi, a casa tá toda bagunçada, não absorveu nada, e tá indo lá, como eu falei, um frequentador de culto. E a partir do momento, querido, que nós estamos aqui numa comunhão, quando nós estamos no nosso grupo, que o meu ministério, para quem é novo aqui, é online. Eu não tenho igreja física, eu tenho uma visão que Deus me deu de reino. E graças a Deus eu consigo ajudar pessoas, eu tenho muito testemunho. Então hoje o meu ministério, ele tem um dia de culto, porque eu falei que meu marido não é cristão, então eu tenho que ter discernimento até para fazer culto o tempo todo. Então, o meu ministério, o culto é quarta-feira, é aberto para todo mundo, tá? Quem são minhas ovelhas eu já sei, é um grupo de membros separados, tá? Como eu falei, a pessoa que é do meu ministério, elas têm livre acesso, eu falo com elas no particular, eu ensino elas, eu doutrino elas, tudo que um pastor faz. Agora, quem chegou agora, queridos, não dá para exigir isso de mim, porque você provavelmente tem um pastor. E o seu pastor é a sua cobertura espiritual. Então, a célula é uma igreja aberta para você aprender, eu ensino para todo mundo, tá? Só que quem tá debaixo da minha cobertura, é ali que eu entro na sua batalha. É ali que eu me disponho para entrar na sua guerra. Então, não adianta as pessoas entrar no grupo achando que a pastora vai viver as guerras dela. Não, ali é um grupo de oração, tá? Shalom, apóstolo. Depois você siga o apóstolo, viu? Homem de Deus. Então, lá no meu grupo, queridos, nós temos uma visão de reino. E não adianta as pessoas que chegou lá, agora, como eu falei, querer sugar algo da pastora, que eu não vou pegar sua batalha. A batalha que eu pego travada, é que nós entramos em jejum, entramos em oração, paramos, ensinamos, são para membros que já estão comigo. Eu tenho os nomes e eles estão ali, eles têm o meu contato pessoal, tá? Para não confundir as coisas, vocês têm que ter esse entendimento, tá? Então, eu quero que você entenda, hoje em dia, o ministério online, ele é crucificado,
tá? Pelo menos aonde eu moro aqui. É visto como que não presta, não serve, eles falam que não ajuda ninguém. Muitas vezes eles me maltrataram com palavras, tá? Que eu quase pensei em desistir, porque falaram que não existe isso. Ah, pastora? Nem tem pastora na Bíblia. Ah, eu vou entregar um código aqui agora. Pera aí que eu vou entregar um código antes de eu terminar. Esse negócio de falar que não tem pastora na Bíblia vai acabar, em nome de Jesus. Deixa eu achar aqui. Acabei de passar por ele. Volta lá em Romanos. É um negócio terrível dos religiosos para acabar com o ministério dos outros. Não tem pastora na Bíblia. Isso aí é antibíblico. Eu entendo, queridos, eu entendo que para ter um ministério tem coisas, tem níveis de batalha espiritual que eu preciso do sacerdote do lado, como eu falei. Não dá para eu ministrar homens, não dá para eu parar para me separar sozinha para ministrar homens. Eu preciso dele. Mas se ele não está na mesma visão, eu não posso fazer o chamado. Então eu vou parar o meu chamado. Tá errado. Então vamos para a Bíblia. Nós não gostamos de Bíblia? Vamos lá na Bíblia. Isso aqui foi a minha pastora que me ensinou. Eu estava com dúvida. Eu falei, pastora, estão falando que não tem pastora na Bíblia. Minha pastora falou, filha, abra a sua Bíblia. Abra aí agora, anota a base bíblica aí para os religiosos. Romanos 16:7. Romanos 16:7, tá? Vamos sair lá do povo do Antigo Testamento, né? Que lá eles veem que não é pastora. Aquele pessoal não é pastora. A mulher de Moisés não era pastora. Então vamos para o Novo Testamento. Vamos lá em Romanos. Romanos 16:7 diz assim. Saudações a Andrônimo e a irmã mulher aqui, irmã Júnia. Meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos, plural, homem e mulher. Apóstolos, bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Querido, se não virou essa chave na sua vida, não vira mais nunca. Se tá falando que apóstolos, para chegar no apostolado, tem uma hierarquia, né? Então passou por pastor, que foi profeta, que foi evangelista, que o apóstolo ele carrega os 5 ministérios. O apóstolo carrega os 5 ministérios. Então, se tem apóstolos, mulher e homem, tem a pastora na Bíblia. Então, isso aqui são códigos que virou na minha vida. E aí, quando eles pararam, como eu falei, esse povo que é muito religioso, tá? Essas igrejas de placa grande, eles matam a pessoa ali. Se eu tivesse sentada no banco dessas igrejas, eu não tinha sido consagrada, eu não tinha ministério, eu estava lá sentada sem nem cumprir meu chamado. Então, um dia Deus me levantou para este tempo, para essa geração que está comigo, como eu falei, pessoas que Deus me confiou, e Ele falou, quando a minha pastora virou essa chave, falou assim, lê a Bíblia, você precisa entender, olha aqui, eu vou te mostrar, tirou do meu coração. Então hoje, se eles falam que o ministério online não faz efeito, eu vejo os frutos, eu vejo os testemunhos, e eu me alegro quando a pessoa fala assim, foi através do seu ministério que eu fui liberta, foi através da sua vida, guiada pelo Espírito Santo, toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas a gente somos o canal de Deus na terra. Então isso virou essa chave na minha vida, tá? Então hoje, se você está dentro de um ministério e talvez você tenha um chamado de pastora, mas no seu ministério, por doutrina do homem, eles não consagram mulher, porque eles só consagram homem, tá? E a mulher fica como a mulher do pastor, querido, infelizmente você vai perder a unção. Você vai perder o que Deus já chamou, já te liberou na tua vida. E o ministério online, queridos, quando, eu até falo, engraçado, né? Para quem tá comigo, eu já falei isso. Eu acho engraçado que antigamente, né, como eu falei, quando tinha lá a pandemia, as igrejas que crucificam online, todo mundo ficou no culto online, todo mundo tomava Santa Ceia em casa, todo mundo ficava em casa, via um culto, não podia se separar, se saísse morria, porque o vírus estava matando geral, não tinha vacina, então todo mundo ficou recluso dentro de casa e o culto valeu, né? Aí era comunhão, os irmãos dentro de casa. Agora não serve. Agora eles impõem que você tem que ir para a igreja. Agora você tem que ir lá, porque tem 4 paredes. Eu vou te mostrar na Bíblia. Aonde que Deus está falando que ele não está limitado em parede. Tá? Bora para a Bíblia. Bora para a Bíblia, que aqui nós chicota. Agora é para nós chicotear os religiosos. Agora a gente vai com força. Tá? Ó, nós temos que parar de idolatrar placa. Tá? Começar a entender que o céu não tem placa. E no céu, querido, só entra quem é santificado, tá? O céu não tem placa. Jesus não tinha placa. Jesus nem entrava direito nos templos, porque ele nem era bem visto.
Você vê que ele tentava entrar, logo ele era barrado, chamavam ele de, fazia milagre e falaram que era de Beelzebul. Jesus nem conseguia fazer nada ali nos templos, de tão crucificado que eles eram. E hoje em dia não mudou muita coisa não. Você tenta fazer um milagre, o Espírito Santo quer falar, o povo te barra. Deixa você ali travada. Então por isso que eu vou falar por mim, não me faz falta. Por mim, sou completa dentro da minha casa, consigo estudar, eu consigo louvar, consigo ouvir a voz de Deus, tenho comunhão, como eu falei. Hoje em dia, quem está comigo sabe, vocês não são presas, vocês podem visitar a igreja, pode ir lá fazer, pastora, na minha igreja tem um culto no domingo, vá querido, vá. Só que as pessoas que estão comigo, elas já têm uma autoridade espiritual, então elas não se contaminam. E tem pessoas que elas nem vão mais, porque tem comida sólida no ministério. O que liberta é a comida. Não é você ir na igreja, é a comida que você come. Então o ministério dá tanta comida sólida que elas não precisam ir. Então hoje eu entendo que colocaram um fardo nas nossas costas, que eles mesmos colocaram o homem, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem uma palavra que fala assim, ó, congregai-vos, né? Ou congregação, que é o que eles batem na tecla que a pessoa tem que estar debaixo de 4 paredes. Não, tem que congregar, a Bíblia fala congregar. Então vamos explicar o que é congregai-vos. Grupo de pessoas reunidas para um determinado propósito ou atividade, tá? No hebraico se chama Ha'al, que significa reunião de homens, que está lá em Mateus 18, 20. Então, quando nós estamos numa live, quando nós estamos num grupo fechado, tá? Mateus 18, 20. Quando nós estamos num grupo fechado, nós estamos, em nome de Jesus, trazendo palavra, abrindo a visão espiritual. É um congregai-vos, é uma reunião. Não deixa de ser. Como eu falei, não tem levita, porque às vezes a pessoa tem vergonha, começou agora, não quer louvar, a gente coloca um louvor no celular. Escutamos um louvor, tem ceia, tem palavra, tem testemunho. Então não deixa de ser uma reunião de homens. Hoje eu tenho isso muito destravado, para mim não parar o meu chamado por conta de pessoas que colocaram nas minhas costas que isso era antibíblico, que não ia dar muito tempo. Enquanto eles estavam falando do meu ministério, hoje eu tô vendo a mão de Deus sobre o meu ministério, alavancando, as portas abrindo, pessoas chegando, seminários de vento em polpa, todo mundo querendo fazer. Então é quem que faz isso? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Enquanto eles falavam muito de mim aqui, como eu ouvi pessoas que me abraçavam, que vocês não têm ideia, pessoas que me abraçaram, que eu tenho conversa no meu telefone, pastores que eu ajudei, eu mandei material, eu falei, eu te ajudo, vamos lá, e depois me mandaram exatamente, eu tenho o print, falando assim, esse ministério aí não vai muito longe. Eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Deus olha e vê, Deus acha que Deus se agrada de uma pessoa dessa, que está matando o ministério do outro, que está destruindo ali o que o outro está fazendo, e um dia eu estendi a mão. Então hoje, não importa se é antibíblico, não importa o que eles falam sobre eles, eu sou tratada e curada, e eu sei que é a minha visão, então eu não tenho ministério físico, o ministério é 100% online, e 100% online eu entendi que Deus ele não é limitado em parede, ele é um espírito, e o que eu falo aqui, o anjo trabalha onde eu dou a ordem, tá? Vamos lá, ó. Vamos mais um pouco aqui, ó. Abra agora aí, ó. Atos 7:47. Vamos lá. Atos 7. Sabendo que nós tem que... O estudo tem que ter Bíblia. Tem que passear na Bíblia. As revelações tem que estar aqui, ó. Vamos lá, ó. Atos 7:47. Vamos lá. Peraí. Vamos lá, ó. Atos 7:47 diz assim, pega essa visão, ó. Vamos lá. Atos 7:47 diz assim, mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o meu estrado, onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês podem construir para mim? Ó Deus falando, como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu que fiz todas as coisas? Olha o que Deus está falando aqui. Olha o que o próprio Altíssimo está falando. Não me limita em parede.
Eu não estou presa dentro de uma igreja. Queridos, igreja é templo, 4 paredes, pessoas reunidas. Se as pessoas que estão dentro de 4 paredes estiver corrompida, querido, o Espírito Santo não desce. O Espírito Santo não desce. Primeiro, o altar tem que estar santificado. Se a pessoa não é liberta, se a pessoa está em corrupção, se a pessoa está cheia de ilegalidade, o Espírito Santo não desce. Você está perdendo teu tempo. A Bíblia diz, o véu foi rasgado. Você tem comunhão dentro do seu quarto. E tem pessoas que para ter comunhão com Deus só sabe quando vai no domingo. Erra a semana toda. Errou a semana toda. Aí no domingo vestiu a capa de samaritana da religiosa, vai para a igreja achando que um dia muda uma vida inteira que ela está fazendo de errado. Não é assim. Não é assim. Eu falei para vocês, tem boleto espiritual. Então aqui Deus está falando assim, Salomão, você construiu um templo. Sim, a promessa estava com Salomão, não era Davi que ia construir o templo. Só que Deus está falando, não me limita aí dentro. Eu não sou limitado em paredes. E nós precisamos virar essas chaves, como eu falei, na nossa vida. Senão a gente vai viver presa na religiosidade, tá? Vamos mais um pouquinho. Bora de Bíblia. Bora dar chicote aqui de Bíblia. Atos 17, 24. Bora lá. Queridos, eu vou falar algo. Tem muitos pastores que manipulam pessoas. Pessoas que gostam de ficar ali, ó, dentro de 4 paredes. Por quê? Porque o pastor sabe que dá o dízimo, tem oferta. Tudo que entra financeiramente vai uma parte para a igreja e uma parte para eles. Então nós precisamos ter esse entendimento. Eu não estou falando para você não ter igreja. Eu estou falando para você não ficar limitado que Deus só está ali. Que você precisa saber quem é Deus dentro da sua casa. Senão você vai entrar na igreja e você vai ser manipulada. Tá? Bora lá, ó. Agora eu tô sentindo a graça. Agora eu já tô cheia aqui, ó. Atos 17, 24. Atos 17, 24. Cadê ele? Bora lá. Deixa eu achar aqui. Atos 17, 24 diz assim. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. É o Senhor do céu e da terra. E não mora em templos feitos por seres humanos. Aleluia. Cantaranamaiasté. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Abre a visão espiritual. Deus não está limitado em tempo, parede. Deus, ele é espírito. Ele entra em qualquer lugar. Ele entra na sua casa, ele entra no mercado, ele entra na padaria, em qualquer lugar. É nós que temos essa necessidade carente, novos convertidos, neófitos na fé, de estar dentro de 4 paredes. E a pessoa fala assim, pastora, ninguém enxerga o meu chamado. Ai, pastora, eu tenho um chamado, mas eles não enxergam. Queridos, talvez ninguém vai enxergar. Quem não tem visão espiritual não vai enxergar. Então você, querido, tem um campo aqui fora, que tem gente precisando ser liberta. O povo tá gritando nas redes sociais, socorro, socorro, tô presa, socorro, eu preciso de ajuda. Então eu quero que você, em nome de Jesus hoje, para com essa religiosidade de ficar presa ali naquele lugar. Eu não sou contra a igreja, como eu falei, eu sou contra eu ir para a igreja achando que lá Deus está naquele lugar, Deus está dentro da minha casa. Deus, ele caminha comigo aonde eu vou. A Bíblia diz assim, que se ele não estiver contigo, não adianta nem você sair de casa. Eu tenho que ir com a nuvem em cima de mim. Aonde eu piso, a nuvem tem que estar. Não tem como você sair da sua casa e a nuvem ficar na sua casa. Você tem que carregar ela aonde você vai. Isso é unção, isso é poder, isso é manifestação do Espírito Santo. Então hoje, desconstrói. Por isso que a live é religiosidade, doutrina do homem. É isso aqui que é doutrina do homem. Por que o povo não prega isso? Por que o povo não prega isso? Falar pro povo, explicar a verdade. Que vai perder, ó. Ó, que perde. Quem tá comigo no meu ministério já viu. Na célula não tem pix não de oferta, tá? Você não vai achar pix de oferta. A única coisa que eu falei para vocês que é cobrado são os seminários. Eu comprei, eu paguei. Ali são ferramentas de aceleramento. Não tem pix de oferta. Dizima quem quer. Já ensinei que é princípio bíblico. Quem não dizima, amém. Também não tem problema nenhum. É bem-vindo. Então eu quero que você entenda. Nós ensinamos o correto. Vai dar a pessoa ter conduta com Cristo ou não, tá? Agora, ficar limitado em parede, tô fora. Fui liberta faz tempo. Faz tempo. Vamos mais um pouquinho, ó. Vamos lá. Estar dentro de igreja física não quer dizer que Cristo vive em você, tá? Não quer dizer, porque chegou pessoas aqui, inclusive eu vi o nome da Rose, vou me lembrar dela. Rose, a vida toda dentro de ministério, presa na religiosidade, não conhecia o Espírito Santo, não tinha dons, chegou no meu ministério em dezembro, hoje tá cheia, tá transbordando, tá? Tá transbordando.
da presença do Espírito Santo, dos dons, e foi ativada como online. Rose é de Minas Gerais, Rose não é de perto, nunca vi pessoalmente, só nos falamos por vídeo. E o que eu carrego eu transferi para ela e hoje tá cheia. Você vê que Rose é uma das mais que ora no grupo, para quem tá no grupo, vocês vão ver. Rose ora a qualquer horário, Rose não para de oração, porque tá ativada. Tá viva. Então eu quero que você entenda. O líder carrega a unção de avivamento. Quem tem unção de avivamento transborda para as pessoas. Aí a pessoa que ela começa a sentir essa vontade. O que que essa pastora tem? O que que tem dentro dela que me faz querer mais? Avivamento, unção. É a glória, é a nuvem. Então isso aqui é independente, como eu falei, de tempo, de espaço, tá? E você ir para a igreja não quer dizer que você tem Cristo, tá? Como eu falei, tem pessoas que estão sentadas a vida toda, mas está pensando mal do irmão, está analisando a roupa que o irmão tá. Aí vai para casa, vem com 3 irmãs que tá dentro da igreja, fofocando da vida da outra, tá? É o que mais vocês vão pegar. Sai da igreja, em vez de vir em comunhão com o Espírito Santo, trazendo uma palavra para dentro de casa, ela é a primeira a sentar na lanchonete, sentar-lhe o pau na coitada da outra irmã ali e esqueceu de tudo que aprendeu na igreja. Então eu quero que você entenda, queridos, não é porque você está na igreja que você tem Cristo. Não é, tá? Olha só. Outra coisa que eu escrevi aqui para vocês saberem. Você é a igreja. Nós, quando a Bíblia diz, nós somos morada, templo. Isso aqui é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está dentro das 4 paredes. Ele está dentro de você. Então, quando você abriu o coração para ele morar, você aceitou Jesus, ele entrou. Como eu falei, mas para ele ficar aqui dentro, tem que ter uma faxina. Ó, limpar. Pecado de estimação, limpei hoje esse quarto. Tava fornicando, limpei esse outro quarto. Eu fumava, limpei esse outro quarto. Se eu adulterava, também tô limpando esse outro quarto. A faxina na casa. E o Espírito Santo vai se acomodando. Ele vai ficando ali, porque ele é santo. A santidade não combina com iniquidade. Então, onde tem um ambiente gostoso, limpo, cheiroso para ele ficar, ele vai se acomodar. E aí você vai ouvir mais rápido a voz. Foi até bom a gente fazer essa live hoje, porque quando eu trouxer os 5 sentidos espirituais, vocês vão entender o porquê que tem gente que não escuta, o porquê que tem gente que não vê, o porquê que tem gente que não sente o cheiro, porque o Espírito Santo, que ele precisa estar acomodado, se ele tem que estar bem dentro do seu corpo, e quando ele entra, ele vê vestígios de pecado, como eu já falei nas outras lives, mas pode ter gente nova aqui, eu vou ressaltar para você entender. Tudo na Bíblia é profético, tá? O número 7 é o número mais profético da Bíblia. E quando você tiver um sonho com o número 7, não fica só fixada, tá? Em você falar assim, não, é o número da perfeição. Não, também tem os 7 demônios que vêm. Então ali tem algo que se complementa na Bíblia, tá? E eu quero que você entenda, nós carregamos o candelabro de Deus, que são as 7 tochas, aqui dentro. Ele tá aqui. E eu já ensinei para vocês, as 7 tochas significam os 7 espíritos de Deus que está em Isaías. Conforme você vai pecando, eu vou pecando, tô falando de pecado grande, tá? Não tô falando de, pensei, pronto. Não, tô falando de coisa grande. Hoje eu adulterei. Agora eu fui lá e comprei algo que tem idolatria. Tudo isso que eu falo de brechas grandes, tá? As tochas vão se apagando, uma por uma. E conforme as tochas vão se apagando, os 7 espíritos de Deus apagam junto. E quando chega na última tocha, os 7 espíritos, queridos, simbolizam o Espírito Santo, tá? Os 7 espíritos de Deus simbolizam um completo, a plenitude do Espírito Santo. Então, quando a última tocha se apaga, o Espírito Santo sai. Ele sai. Porque ele olha e fala assim, os cômodos da casa tá tudo sujo, eu não posso me sujar. Agora ela vai precisar confessar, ela vai precisar se arrepender, ela vai ter que fazer uma faxina para ele poder voltar para ir para dentro. Então isso aqui que eu tô passando para vocês hoje é comida sólida. É a gente ter entendimento que a gente não pode ficar entristecendo o Espírito Santo. Você não sei, agora, quando você está muito cheia, você vê que até uma palavra que você fala assim, com mais entonação, tipo brava com alguém, o Espírito Santo logo te constrange, né? Quando a gente fala, que ele fala assim, né? Às vezes eu falo mais alto com meu filho, assim, ou ele me chama e fala, tô sem tempo, tô cansada. O Espírito Santo me constrange, ele fala assim, não faça assim, eu me entristeci.
Você tem paciência, você tem mansidão, você tem temperança, você tem os frutos do Espírito. Então ele nos constrange. E ele gosta de pessoas que conseguem reconhecer isso e se dobrar a ele, tá? Então eu quero que você entenda, ó. Vamos lá agora, vamos aqui em Gálatas, bora lá. Gálatas 2:20. Acredito que a gente vai encerrar em Gálatas. Vamos para Gálatas, cadê Gálatas? Bora achar, cadê? Ó, é Gálatas 2:20, tá? Tô para fazer um estudo com vocês, eu já passei pro meu povo, vou passar de novo. De câncer, autismo, esterilidade, aborto, tudo na Bíblia. O porquê que você tá passando por algumas coisas, tá? Mas é outro dia, não vai ser hoje. Gálatas 2:20. Cadê? Vamos lá. Gálatas 2:20 diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim, tá? Então aqui tá dizendo, queridos, que agora não é mais você, não é mais o lugar, não é mais a casa. Cristo vive em você. E você vai precisar viver num ambiente santificado, tá? Esse negócio de crente, como eu falei, que escuta a música do mundo, escuta a música da igreja, tá errado. Deus vomita. Existem frequências no mundo espiritual que trazem demônios. Então nós, cristãos, temos que ter uma decisão na nossa vida, se ensina ou não, tá? Não pode a gente uma hora tá gostando de coisa do mundo e outra hora tá gostando de coisa de Deus. Pastor, é pecado ouvir música secular? Não. Só que eu quero que você entenda. A música secular é uma frequência e ali é uma oração cantada. E tem pessoas que estão vivendo maldições na vida por músicas que andam cantando, tá? Se você analisar as letras, uma pessoa quando ela é traída, ela tá com uma ferida na alma. E ela quer vingança. E aí ela começa a escutar essas músicas sertanejas que induz a mulher também a trair, induz a mulher que a amante é melhor, que o homem não presta. E ali começa uma sequência de orações cantadas, quando você fica ali alimentando a sua alma. E o inimigo fala assim, vou segurar ela no mundo espiritual. Ela vai viver presa nesse sentimento. Então nós não escutamos essas músicas, queridos. Isso são gatilhos, tá? Abre legalidade, com certeza. E é pior pra quem? Pra você que tá ouvindo. É pra você, tá? Então assim, que nem no meu carro, não escuta. Graças a Deus, meu marido já entendeu. Ele não liga mais, tá? Graças a Deus. No meu carro que eu ganhei, que é de Deus, é Kadosh, meu carro só escuta louvor. Quando ele entra no carro, meu filho, e o celular já tá conectado no Bluetooth, aí entra funk, que meu filho escuta funk, tá? O mais velho, ele me respeita, ele tira e ele sabe que eu não gosto. Então, no meu carro não tem, mas na minha casa, eu quero que você entenda, olha a religiosidade. Não dá para eu botar uma ordem aqui se eu tenho um sacerdote que não é cristão. Ele tem gostos do mundo que ainda não foi liberto. A visão é minha, entendeu? Então, o que eu ensino para ele, se ele quiser acatar, ele acata. Mas muita coisa mudou. Mas de vez em quando ele escuta as músicas. E quando ele escuta as músicas, eu saio, tá, gente? Eu saio, dou uma volta, ou coloco um fone, coloco uma música de louvor. Eu evito escutar, mas eu não posso obrigar a pessoa a crer no que eu creio, viver o que eu vivo. Eu quero que você entenda isso. O evangelho não é obrigar ninguém, tá? É na sua conduta, no seu calar. A mulher fala mais calada do que se expressando, que ela ganha as pessoas, tá? E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é a Thalita. Não adianta eu ficar só falando para, não pode, isso fica chato, tá? A pessoa não gosta, ela vai se afastando. Então eu já ensinei, quer escutar, escuta, faz bem, problema de cada um, salvação individual, eu não tenho como salvar ninguém, mal vou me salvar, eu que tenho que me segurar ali na orla, ali, né, de Jesus Cristo, falar, não me deixe para trás. Então, assim, muitas coisas a gente vira essas chaves que o que o mundo faz é problema deles. O que as pessoas fazem dentro da sua casa também é problema deles. Mas aqui eu tenho marido. Se eu fosse sozinha, eu poderia impor aqui que meu filho não escutasse,
tá? Porque eu sou a autoridade máxima, mas tem ele que tá acima de mim. Então, aqui eu tenho toda uma conduta. Então, talvez pessoas, né, falam, né, algo ainda da minha vida, porque pode escutar, porque pode achar que a pastora faz. Não, queridos, eu não faço nada. Eu não gosto dessas coisas. Quando eu tô sozinha na minha casa, eu unjo a casa, eu faço tudo que eu aprendi. Mas, como eu falei aqui, não tem como eu viver a vida do outro. Não tem como eu libertar o outro. A libertação é individual, tá? E eu não vou parar o meu ministério, né? Não vou parar o meu ministério por conta de que o outro tá barrando ali. Não, eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou pra fazer. Viu? Vocês gostaram da live? Logo, logo vocês vão ver minha Bíblia com a capinha. Coisa linda. Eu amo essa pérola. Foi a primeira que eu ganhei. Vocês gostaram da live? Em nome de Jesus, parei esse tempo, vim aqui, falei, deixa eu falar com eles um pouquinho, para eles aprenderem, né, o que é dentro da palavra. Tomara que tenham virado chaves na vida de vocês, tá? Que Deus possa continuar abrindo a visão, que Deus possa não te prender em cativeiros feitos por homens, tá? Na próxima vai ser bom, tá? Na próxima eu vou falar dos sentidos espirituais, já tá guardadinho aqui, ó. Viu? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fico feliz que vocês estão aí, vocês estão gostando. Cada vez a gente traz um pouquinho. Isso aqui vai libertando a gente. A nossa mente vai sendo liberta. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Rei. Amém, amém. Arrebatamento de sentidos. Nossa, vou deixar salva. Arrebatamentos, deixa eu ver. Live, como lidar com o esposo ímpio. Vou fazer também. Arrebatamentos de sentidos, gente, é poderoso, tem na Bíblia, viu? E eu vou falar como que é isso, porque talvez você já tenha tido e nem sabe, né? Tem pessoas que já teve um arrebatamento de sentidos, teve ali, que é muito, muito comum nos sonhos a gente ter e nem saber que foi, né? Deus nos leva até em lugares, mostra algo ali, depois a gente volta e a gente nem sabe, tá? Queridos, eu quero que vocês orem por mim, viu? Comece a orar pela minha vida segunda-feira. Em nome de Jesus, vou estar numa agenda, tem um podcast, fui convidada. E eu já estou apresentando ao Senhor, tá? Já estou apresentando, então que eu conto com vocês para estar me apresentando também nas orações, tá? E eu vou separar, tá? Vou preparar, já estou aqui pensando o dia. Quem quiser fazer o restauração sexual, tá? Destronar os tronos de Lilith, as filhas, aprender sobre isso. Muitas pessoas estão amarradas, né, nesse compartimento, porque teve muitos pactos, muitos laços de alma, precisa ali ser quebrado, tá? Não esquece, chama a Janaína que tá aqui, quem tá no grupo, eu vou abrir um valor simbólico, promocional, tá? Vou fazer um valor promocional, mas vai ser à tarde o seminário, vai ser 2 dias à tarde, tá? Vai ser à tarde, então lá eu vou preparar, não vai ser o valor normal, vou abrir para os novos que chegaram, tá? Vai ser muito, muito bom, tá? Eu vou avisar, eu nem sei o nome do podcast, eu até me esqueci, mas eu vou procurar, vou colocar, tá? É muito bom fazer, tá? É muito bom. Tem muita coisa ali que vira chaves, como eu falei. Às vezes o material é o mesmo da onde você já fez, né, de outros lugares, só que o Espírito Santo, querido, ele ministra diferente. O Espírito Santo, o que ele dá para mim, não deu para outra. Quando você ministrar uma pessoa, o Espírito Santo vai te dar outra visão. E ele vai ali te usando para libertar as pessoas, tá? Então eu vou colocar lá no grupo. Tô pensando aqui o dia, como é que eu vou fazer, tá? Quem não tiver no grupo, entra. E aí eu vou fazer, em nome de Jesus, já tô me preparando para a cura interior. A cura interior falei para vocês, viu? Pode indicar, viu, Rose? Vamos lá. Eu vou ver aqui o que eu vou fazer. Talvez eu abra ele por R$50 para todo mundo fazer, tá? Vou abrir ele por R$50, simbólico, R$25 por dia,
tá? R$ 25 por dia, tá? Para entrar no meu grupo, eu vou colocar toda quarta-feira, eu coloco o banner e coloco o link, tá? Eu coloco o link lá e ali pelo link a pessoa já entra direto no grupo, tá? Aí elas já começam a ver as programações, o aviso das lives, eu coloco lá, né, os banners, tudo direitinho, os cursos, mas eu sempre coloco no Instagram também, tá? E esse do restauração sexual, como chegou bastante gente, é importante isso. Quem faz esse, queridos, esse é o primeiro, vocês não vão parar mais. Vocês vão falar assim, meu Deus do céu, quanta coisa que eu precisava saber. E muitas pessoas, eu falei, tá presa ali porque o compartimento sexual, que ele é onde gera o teu ministério. O compartimento sexual é, como é que eu vou dizer para vocês? É um útero espiritual. Ali você está gerando seus filhos, sua família, seu ministério, seu chamado. E quando ele está corrompido, você está ali ó, emaranhada com todas as pessoas que já passaram pela sua vida. E está bloqueando, tá? É poderoso, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, vale muito a pena. Quem já fez sabe, eu não preciso nem falar que já tem os testemunhos, tá? Então vocês precisam aprender, porque muita coisa a pessoa está presa em pacto de alma, laço de alma. Lembra que eu falei para vocês? Laço de alma é beijo. Toda pessoa que você beijou, querido, tá um pedacinho aí. Tá? A saliva é sêmen, é a mesma coisa. Tá? Suor, tá? E tem os pactos, que são quando a pessoa dorme, né? Quando a pessoa dorme, aí piora um pouquinho a nossa situação. Imagina quando a pessoa dorme com pessoas que é de outras religiões, que cultuam outras coisas. Pensa aí. Janaína, fala um oi com as meninas aí, para elas saberem quem é a Janaína, para chamar ela. Me chama no meu particular, mas se eu não ver, aí eu passo para Jana. Começar a alinhar quem quer fazer para a gente preparar o dia. Janaína foi curada no Libertação Sexual, foi poderoso. Janaína sentiu um cheiro que vinha lá da infância e ela não conseguia, até hoje, nos dias de hoje, ela sentia o cheiro de podre. E no Restauração Sexual ela foi liberta, foi algo tremendo, tremendo, tremendo. E assim, como eu falei, é o próprio Espírito Santo, viu, gente, que faz isso, não é a gente só é uma ferramenta, como eu falei, ali é que você tem conhecimento, você já aprendeu, aí você ensina, dá testemunho, e nos testemunhos a pessoa se identifica, tá? Coloca a Micaela também, que eu sei que ela vai querer, coloca lá. Eu falei pra vocês, não gosto de fazer com mais de 20 pessoas, tá? No máximo 20, porque fica muito pesado. Muita gente fazendo ao mesmo tempo, são muitos problemas, tem gente que manifesta, tem gente que grita, tem gente que vomita, então paralisa para você entender a sala, a gente tem que dar um suporte, tá? Então a gente precisa também ter esse discernimento, tá? Alguém me perguntou da tatuagem, não foi? Alguém falou se tatuagem é pecado? Tatuagem, queridos, a gente entende hoje que nós, né, somos templo do Espírito Santo, então a gente, se puder, não se risque, porque quando a gente se risca, corre sangue. O demônio, ele se alimenta de sangue, tá? O demônio gosta de sangue. E toda vez que risca a pessoa, corre sangue, tá? Então a gente não faz isso, tá? Porque eles vêm se alimentar. E o piercing também, tá? O piercing também, ele é metal. Você vê que quando a pessoa vai fazer uma obra de bruxaria, eles usam o metal. E o metal ali, quando você tem um piercing em algum lugar, é mais fácil daquele trabalho pegar na sua vida. Então a gente dificulta o trabalho de Satanás, pra vocês entenderem. Eu tinha piercing, viu? Tinha aqui, tinha aqui, tinha aqui. Tinha todo canto piercing. Mas Deus me libertou. Eu era cheia de ferida na alma. Janaína vai fazer um grupo e vai colocar. Quem tá lá, como eu falei, eu vou colocar agora, ó. Pra quem tá aqui que é novo. Eu vou colocar agora no Instagram o nome da célula, eu vou colocar um link, que é o link do grupo. Aí vocês clicam e vai entrar lá. Lá a Janaína eu vou fazer uma enquete, vou perguntar quem quer participar e vou colocar o valor. A gente não tem data ainda, tá? Vou olhar na minha agenda a data, mas são 2 dias, tá? Já vou adiantar, são 2 dias. E esses 2 dias, queridos, é bem intenso. Geralmente a gente vai começar umas 2 da tarde e vai até umas 5. Tá? São 2 dias. Então, quem trabalha vai ficar um pouquinho mais né, apertado. Mas pra mim é melhor à tarde. Porque eu tenho mais disponibilidade, porque o pequenininho tá na escola.
tá? Então, também já tô para fazer de novo. Eu sempre aviso lá no grupo. Eu tô para dar o Demonologia. Todo mundo gosta. Estão me pedindo. Tem a Fátima que tá desesperada para fazer, a Bruna, tem uma mocinha que me chamou, né? Então eu tô para dar o Demonologia para vocês entenderem um pouquinho de cada, né, entidade, demônio, tudo isso, tá? Vou deixar salva essa live, tá? Vou deixar salva. E aí eu vou colocar lá agora. Quando eu desligar aqui, eu vou colocar lá o link. Clica. Ó, pra mim também até 5 horas. É isso aí. É até 5 horas, tá? Aí a Rose que é demonologia, tá vendo? É bom demais. Tem dos anjos. Pra gente saber os anjos, como é que eles trabalham. Vai ser bom, vai ser bom. Demonologia também tem apostila, tá? Também tem apostila. Só que eu quero que vocês entendam. Na demonologia, nós temos eu vou explicar para vocês entenderem. A demonologia, a gente faz assim, ó. Tem uma apostila. E aí nós começamos explicando a criação, né? De Lúcifer, quando ele cai, por que que ele cai. É tudo muito detalhado. E no final da apostila, aí tem os nomes que a gente de anjos caídos, tá? Ali tem o nome de algumas pombagiras, de alguns Exu, que a gente explica, né? Tem isso, tem coisa que ele nem pode ficar falando aqui, que às vezes chegou tanta gente nova que às vezes é de outro lado, né? Então ali eu explico, e fora isso, quando eu dou a demonologia, por eu já ter os livros, eu passo um pouco a mais, tá? Não é só a apostila, eu trago um pouquinho a mais, tá? Mas a demonologia é uma ferramenta poderosa de discernimento de espírito, tá? Como eu falei, eu tenho uma apostila que ela é interna de libertador. Não pode passar para pessoas, ela tem 123 páginas, lá tem todos os nomes, como eles atuam, tá? O que foi que o Rodrigo perguntou, Jana, que eu não tô vendo? Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta que eu não vi? Batalha espiritual vocês iam gostar de fazer. Ensina como ora. Ensina como a pessoa quando tá manifestada, como que você tem que ser rápida ali, quebrando altar, destronando aqui, quebrando maldição hereditária, tirando comida consagrada. É muito bom também, viu? Batalha espiritual. Eu não vi a pergunta dele. Me fala aí pra gente encerrar. Vou mostrar um livro para vocês. Deixa eu pegar um livro. Pode. Claro que pode. Tá? Todo mundo que quiser, como eu falei, é só chamar lá. E vocês falam assim, pastor, eu quero fazer isso, quero fazer tal. Deixa eu pegar um livro para mostrar para vocês uma pérola, uma pérola. Espera aí. Da outra vez na live eu mostro alguns, né? Olha só. Olha esse aqui, ó. Fecha os olhos, fecha os olhos. Abre a boca e fecha os olhos. Minha mãe falava assim, abre a boca e fecha os olhos. Ó. Isso aqui, ó, é um dicionário de demonologia. Tá vendo a imagem como é forte? Isso aqui tem tanta coisa. Ó, eu já li, que eu já grifei, tá vendo? Isso aqui abre a nossa visão espiritual. E assim, não tem como eu passar, como eu falei, não dá pra mim. Isso aqui não dá pra falar em live. Não tem condição nenhuma de falar, tá? Mas muita coisa que tá aqui, eu passo pra vocês, tá? Ó, mostrar aqui só pra vocês terem uma noção. Que nem a pessoa fala assim, pastora, Belfegor, o que é Belfegor? Ó aqui, ó, onde tá. Ó. Ó a explicação, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui mais, ó. Vê se tem... É tanto nome diferente. Que meu marido falou assim pra mim. Você fica colocando esses nomes, essas imagens.
Eu falei, eu tenho um chamado, meu é demonologia, eu sou uma demonologista. E eles querem parar, sabe? Assim, hoje em dia eu não tenho mais isso, falei pra vocês. A minha área é essa. Eu fui chamada pra isso. Você não vai me ver, eu falei aqui, não vai me ver chegar aqui e falar assim, hoje a gente vai ler Marcos 5. Não, minha visão é essa, tá? Do jeito que eu tô ensinando vocês. Aqui fala quem é Satã, quem é Satanás, quem é súcubus, ó o tanto. Súcubus, aí ele ensina tudo, ó. Tá vendo? E aí eu vou falar pra vocês, isso aqui não demanda tempo pra pessoa aprender? Quando você compra um livro, se separa, pega uma apostila, você não tem que estudar, você não tem que aprender para poder, e as pessoas não querem mais estudar, é cansativo, tá? Fala de Mamon, Mamon, Caim, espírito de Caim, Asmodeus, aqui, ó, isso aqui foi bom demais. Tem coisas, como eu falei, por eu já ter um conhecimento. Quando você compra um livro, quando você já aprendeu uma boa caminhada, não é tudo que você absorve. Tem coisas que eu li que eu não absorvi, que nem tem uma parte que fala que Lilith é a primeira mulher de Adão, antibíblico, não existe isso, tá? Lilith é um demônio. Lilith é um demônio de hierarquia da perversidade sexual. Ela é conhecida como a rainha no inferno, a mulher mais bonita, pra você entender. Mas demônio não tem sexo, tá? Eles se personificam, tá? Mas assim, tem coisas nos livros que você vai absorver o que é bom e o que não é bom você descarta. E bem assim eu faço na minha vida. Passei por um lugar, uma coisa é boa, absorvi pra mim. Isso aqui não é bom, descarto. Simples assim. E na nossa vida você vai ter que aprender isso, pra não absorver tudo. Porque como eu falei, se você pega um livro e você não tem conhecimento e ali tem algo que não é bom, você vai absorver um conhecimento errado. E todo livro, principalmente esses livros aqui de demônio, queridos, eles não vêm de uma igreja. Aqui a maioria vem de pessoas satanistas, que eles já cultuam essa área, eles já entendem como eles fazem, tem mantras, como eu falei, tem os rituais. Então a gente, quando compra esse livro, tem que estar muito estruturada, isso aqui é para aprendizado, senão a pessoa buga a mente. Acaba até fazendo feitiço se a pessoa não é firmada na palavra, viu? Então tem livros como o do São Cipriano, que tem que entender para saber que são bruxos de hierarquia alta, bruxa wicca, luciferianismo, tudo isso é coisas totalmente diferentes, mas a gente tem que ter o conhecimento. Então quando eu compro esses livros, tem que ungir, né? Tem que orar. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que eu não mostrei da outra vez para vocês? Eu mostrei que eu tenho um da Goetia, dos 72 anjos caídos ou não? Me responde aí se eu mostrei. Me fala aí se eu mostrei ou eu mandei no grupo. Fala aí comigo. Eu mostrei da Goetia? Ou não? Me fala aí. Deixa eu pegar para vocês verem. Ó, tem uma Bíblia satânica que eu mostrei para vocês da outra vez, tá? E tem esse aqui, ó. Esse aqui é um dicionário. Foi só no grupo, né? Esse aqui é um dicionário, é um bestiário dos 72 anjos caídos, tá? Isso aqui é como eles eram, ó, tem uns nomes muito pesados, sabe? Ó como é que o livro é. Vem, como é que eles são? Tem os nomes. E aqui, ó, eles mostram como você faz o ritual. Aí tem os símbolos. Então, assim como eu falei, são livros muito pesados. Tanto que quando eu compro esses livros, a gente fica doente aqui em casa. É livro pesado, pesado. Por quê? Tá abrindo a nossa visão espiritual. Quantas pessoas nunca nem ouviu falar? Então, assim,
É um livro que você precisa ter muita estrutura para ler, tá? Tem coisas ali, como eu falei, não dá para passar. Isso aqui não tem como passar na demonologia. É muita coisa, viu? Tem que orar, tem que jejuar, se possível, viu? Então, assim como eu falei, eu vou tentar levar o máximo que eu puder, mas não dá para ser tudo, tá? Não dá para ser tudo. Vamos encerrar? Senão depois ninguém nem assiste a live. Vai falar, também é 2 horas de live. Vamos encerrar, já terminei o estudo, né, sobre a religiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Deus vai preparar mais um tempo para eu voltar aqui. Eu aviso no grupo, tá? Quando eu for fazer a live, eu aviso lá no grupo. Se for de surpresa, sim, eu coloco live surpresa. Se Deus preparar, né, que dê para colocar o banner, eu coloco. E aí fica mais fácil da gente se programar, tá bom? Ó, fica com Deus, que você tenha um final de semana abençoado, que o Espírito Santo esteja sobre você, dentro de você, tá? Em nome de Jesus, que vocês possam ter um final de semana bem produtivo, tá? E a gente vai se falando. Beijo, em nome de Jesus, fica com Deus.